Então, hoje eu vim aqui, nessa tarde, do Espírito Santo, falar com vocês através da minha vida e que vocês possam ser cheios da presença de Deus, que Deus possa, que a mensagem que Deus vai trazer para nós aqui esteja guardado bem no nosso coração, porque vale a pena estar na presença dele todos os dias, buscando o Senhor todos os dias das nossas vidas. Mas hoje eu quero se tratar aqui sobre a primeira visão de Zacarias. A visão de Zacarias foi o seguinte: numa noite, ele teve uma visão e viu um anjo do Senhor montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale, no meio de umas moitas, e atrás dele estavam outros anjos montados. Uns em cavalos vermelhos e outros em cavalos baixos, e outros em cavalos brancos. E Zacarias perguntou ao anjo: Meu senhor, quem são esses anjos montados em cavalos? Ele respondeu: Eu vou lhe dizer. Aí o anjo que estava no meio das moitas disse: Eles são os anjos que o Senhor Deus enviou para andarem pelo mundo inteiro. Então aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas: Acabamos de andar por toda a terra e vimos que tudo está calmo e em paz. E o anjo do Senhor disse: Ó Senhor Todo-Poderoso, já faz 70 anos que está irado com Jerusalém e com as cidades de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo e disse palavras de consolo. Aí o anjo que falava comigo mandou que eu anunciasse em voz alta o seguinte: Esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho um grande amor por Jerusalém, a minha cidade. Estou muito irado com as nações que vivem sossegadas, pois quando eu estava um pouco irado com o meu povo, elas fizeram com que eles sofressem muito. Portanto, cheio de compaixão, voltei para Jerusalém. E eu, Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade toda serão construídos de novo. E o anjo me disse também: Anuncie que o Senhor Todo-Poderoso diz que as cidades dele terão de novo muitas riquezas, e ele ajudará Jerusalém, que voltará a ser a sua cidade escolhida. Através dessa visão que Deus deu a Zacarias, vemos o amor de Deus por Judá. Porque o anjo, ele intercede por Judá. Ele fala: O Senhor Todo-Poderoso, já faz 70 anos que estás irado com Jerusalém e com a cidade de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? E o Senhor respondeu, ele respondeu com carinho, que estava falando comigo e disse palavras de consolo. Então, o Senhor teve misericórdia com aquele povo. Deus o amava aquele povo. Mesmo eles tendo passado por tudo, 70 anos, e a ira de Deus ali sobre Jerusalém, Judá, mas o Senhor demonstrou carinho, o Senhor demonstrou, enquanto aquela cidade estava sendo oprimida e as outras nações estavam calmas, estavam tranquilas. A palavra fala que os anjos falou que andou sobre a terra e a terra estava em paz. E Deus, ao saber que as nações estavam em paz, o Senhor ficou irado. Até mesmo que ele fala no versículo 15, eu estou muito irado com as nações que vivem sossegadas. Porque Jerusalém estava sofrendo, estava sendo oprimido, enquanto as outras nações estavam em paz, tranquila. Então, o que tiramos disso para nós hoje? Que a misericórdia de Deus ainda nos alcança, a graça dele nos alcança, e que o mesmo Deus que estava ali com Zacarias
dando as revelações, as visões, é o mesmo de hoje, nada mudou. Então, Deus, Ele é misericordioso. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, das suas falhas e volte para o caminho dele enquanto é tempo. Porque Deus, Ele é amor. Ele é amor, Ele ama o seu povo. Isso aqui demonstra o quanto o Senhor ama o seu povo. E que Deus deu uma esperança para aquele povo, daquela reconstrução do templo. Então, as promessas de Deus vão se cumprir. Se Deus fez uma promessa na sua vida, vai se cumprir. Não duvide. Quem está debaixo de uma palavra, Deus não falha, Deus não erra. O que Ele te falou, Ele vai cumprir. Mas o Espírito Santo falou muito no meu coração que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados, das suas falhas. Porque se você se arrepender dos seus pecados, Deus vai ter misericórdia. A graça dele vai te alcançar onde você estiver. E Deus, Ele quer intimidade com você. Ele quer intimidade de poder falar contigo nas horas que ninguém tá te vendo, ninguém tá falando contigo e Deus tá lá. Então busque a Ele, leia a palavra. E Zacarias, ele vem nos ensinando muito através das visões que ele teve. E é tão lindo essa visão de Zacarias, que Deus, ao ver aquelas pessoas sendo oprimidas, passando por aqueles momentos difíceis ali que foram 70 anos, Deus ficou irado. Então Deus não quer que o povo dele sofra. E isso nos demonstra o amor de Deus por nós. Assim como Deus teve misericórdia com aquele povo de Judá, Deus hoje tem a misericórdia dele. A graça dele nos alcança. E é por meio da graça que obtemos a salvação. Porque nós não merecemos, mas a graça dele nos alcança. E essa é a palavra para vocês hoje, que vocês possam refletir sobre isso. E Deus possa falar no coração de vocês tremendamente, que voltem para o caminho do Senhor, porque Ele ainda é o mesmo, hoje e sempre. E que se você tem uma promessa, ela vai se cumprir. O Senhor te diz hoje, ela vai se cumprir. Não duvide. E se você está passando por alguma dificuldade, creia que Deus vai te ajudar. Nada vai faltar. O Senhor está no controle de todas as coisas. É o Senhor que provê. Então confie no Senhor. Ele é o mesmo, sempre. E essa é a palavra para os corações de vocês que vão me assistir aqui. E que Deus esteja com vocês na caminhada.